Olá, irmãos, graça e paz. Venho mais uma vez trazer a palavra do Senhor ao teu coração. Hoje eu queria trabalhar com os irmãos o versículo 6 do capítulo 5 do livro de Mateus, que na NVI diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E o contexto é que Jesus ele é cercado por uma multidão. E ele resolve subir um pequeno monte junto com seus discípulos para estar falando, ensinando a palavra de Deus para aqueles que estavam rodeando ele. E nesse sermão a gente encontra Jesus trabalhando em diversos temas. Jesus fala acerca da lei de Deus, Jesus fala acerca do adultério, Jesus fala acerca do divórcio, da ira, e por aí vai. Mas hoje eu queria trabalhar com os irmãos apenas esse versículo, né? E esse versículo em específico, ele faz parte de uma pequena divisão dentro do Sermão do Monte, que a gente encontra intitulado como as bem-aventuranças. E essa palavra, né, bem-aventurança, às vezes a gente encontra felizes, né? A palavra original, ela pode ser traduzida também para abençoado, ou para alguém que é invejado, né? E ela é basicamente um adjetivo, é uma palavra que qualifica alguém, qualifica alguma coisa, né? E quando a gente observa ao que Jesus usa essa característica, esse adjetivo, né, a gente encontra bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, e no nosso versículo que a gente vai estar atrapalhando hoje, né, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou ainda felizes os que têm fome e sede de justiça, né. Eu queria trabalhar um pouquinho realmente a profundidade desse versículo, né? Quando Jesus ele fala que aquele que tem fome e sede de justiça, ele está comparando alguma coisa um pouco meio abstrata com algo que tem a ver com necessidades, né? E as próprias palavras originais para fome e sede têm essa tradução literal para fome e sede mesmo, para essa necessidade fisiológica que a gente tem de comer, de se alimentar, de nos hidratarmos, né? Mas um outro uso para as palavras pode ser encontrado como um desejo sincero, um desejo profundo. E é interessante a gente pensar nessa abordagem de Jesus, né? Alguns anos atrás eu fui visitar um amigo meu. E nessa visita eu acabei me hospedando na casa dele. Só que eu acabei indo e fui pego de surpresa com essa hospedagem. Eu acabei voluntariamente ficando lá do português, me convidei um pouquinho. Mas eu estava no meio de um jejum. Não fazia muito tempo que eu tinha começado e também estava um pouco longe de eu terminar esse jejum. E era um jejum que eu estava consagrando uma refeição. E nesse dia que eu fui para lá, eu já tinha feito café da manhã em casa e acabei aproveitando a oportunidade para almoçar com aquela família, com a família desse meu amigo, né? E o que aconteceu é que esse meu amigo recebeu um convite de alguns amigos em comuns que moram perto dele para a gente estar se reunindo, para estar desfrutando de um lanche. E eu, como eu já tinha feito o café da manhã e o almoço, eu simplesmente resolvi não jantar, né? Mas falei, não, vou acompanhar, vou fazer essa companhia, né? O convite foi feito a mim também. E até aí tudo bem, né? Tranquilo, é mais uma refeição, eu vou estar lá conversando e tal. Mas o grande porém, irmãos, é que eu fui acompanhar esse meu amigo, que foi convidado para buscar os lanches. E já estava chegando perto daquele horário que estava ficando longe da última refeição que eu fiz. Então eu já estava começando a realmente sentir fome. E a gente foi buscar os lanches, né? A gente foi na lanchonete para buscar e levar. E irmãos, aquele cheirinho de lanche tava só por Jesus mesmo, viu? E o foco aqui que eu quero deixar não é o jejum que eu fiz, mas realmente essa vontade que eu tava, né? De estar me alimentando, de estar saciando esse meu desejo, né? E a gente não precisa ir muito longe, né? Eu fui para um exemplo um pouco drástico, né? Em que a gente está falando de jejum, de um tempo sem comer, de uma vontade vindo, né? Mas a gente pode pensar também naquela sedezinha que a gente sente depois de uma leve caminhada num dia quente, que a gente bebe uma água fresca, um refrigerante, um suco, e nos dá aquela sensação de alívio, aquela sensação de satisfação mesmo, né? E mesmo com fome,
Nada melhor do que um lanchinho à tarde, quando se bate fome, tá entre almoço e janta. E pode ser uma fruta, qualquer coisa mesmo, né? Mas realmente é nisso que Jesus ele está comparando a busca da justiça. Tanto nesse nível extremo de pensar num jejum, num período longo, né? Mas realmente Jesus ele está comparando a busca pela justiça a essa necessidade. E parece bem coerente, né? A gente pensa como cristãos, né, como pessoas que conhecem a lei, que conhecem os 10 mandamentos, parece bem coerente essa ideia de que a gente tem fome, tem sede, a gente busca a justiça como se fosse uma necessidade e a gente é saciado, né? E a gente pode até pensar, né, em alguns casos, né? Esses dias mesmo eu tenho jantado um pouquinho mais tarde e tenho acompanhado os noticiários. E a gente tem encontrado, pelo menos eu me deparei com alguns casos, né? Não sei se os irmãos estão com a prática de assistir os noticiários, mas a gente encontra, né, o caso da menina que foi violentada, como o pastor Shinobu mesmo trouxe. Esses dias passou uma reportagem acerca de uma deputada que está sendo acusada de assassinato, de ser quem mandou assassinar o próprio marido, né? A gente tem o caso do desembargador, que não sei se os irmãos acompanharam, né, mas é um desembargador que ele desacatou a autoridade do policial civil quando ele foi questionado sobre o uso de máscara, né? E a gente tem, né, o caso desse homem que violentou sendo preso. A gente tem, no caso do noticiário sobre esse embargador, ele foi afastado do seu cargo. E às vezes a gente tem essa sensação de, nossa, a justiça foi feita, a justiça foi cumprida. E às vezes a gente internaliza isso e realmente parece fazer sentido essa passagem, né? Parece fazer sentido que quando a justiça é realmente cumprida, a gente tem essa sensação de satisfação. E quando a gente pensa, né, no oposto, quando ela não é feita, como é o caso dessa trama que está se desenrolando, né, acerca da acusação contra essa deputada, né, às vezes a gente olha para esse caso e fala, nossa, como ela pode ser tão cínica, como que ela pode... Enfim, não vou julgar, não vou entrar nesse mérito, mas às vezes bate essa sensação de que a justiça não está sendo feita. E bate a sensação de algo incompleto, de algo que nos traz uma revolta, uma repulsa, né? Mas, irmãos, não é acerca dessa justiça que Jesus está falando. Parece coerente a gente pensar que é sobre essa justiça cívica, né? Essa justiça que tem a ver com lei sendo cumprida. Mas não é acerca dessa justiça que Jesus está tratando aqui. A palavra original usada, ela é usada para expressar a justiça divina, a justiça soberana. E tem dois trechos do próprio Sermão do Monte que me levam a acreditar que não é da justiça cívica que Jesus está falando. Em Mateus 5,20, Jesus ele declara o seguinte: pois eu digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, Jesus ele não estava falando da justiça farisaica, daquela que a gente interpreta do Pentateuco, aquela que a gente interpreta do que a gente lê na Bíblia. Jesus ele está indo um pouco mais além. E um pouquinho antes mesmo, Jesus ele fala o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Como assim? Uma justiça em que ela sendo cumprida eu sou perseguido? Então, irmãos, para mim fica claro que não é acerca dessa justiça que Jesus está falando, dessa justiça cívica, dessa nossa justiça, de códigos penais e tudo mais. Aqui a gente está falando da justiça soberana de Deus, que tem a ver com a vontade de Deus, que tem a ver com a santidade de Deus.
É a mesma justiça que condena o violentador. É a mesma justiça que condena o assassinato do marido da deputada. É a mesma justiça que condena o assassinato de George Floyd, como veio bem à tona também ultimamente. É uma justiça, irmãos, que ela é superior em muitos aspectos, porque ela tem a ver com uma característica de Deus, a santidade, o zelo. Deus é justo, irmãos. Essa mesma justiça que condena todos esses casos é a justiça que condena a mentira, que condena o adultério, que condena a cobiça. E você pode estar se pensando, então, mas qual que é a diferença? Se condena tudo isso que também nós, na nossa própria justiça, condenamos. A diferença é que a nossa justiça, ela é pretensiosa, ela é relativista, ela é falha, ela é tendenciosa. Foi essa justiça nossa, essa justiça até farisaica, que condenou Jesus o Cristo. Então não é acerca de responsabilidades cívicas. Agora, irmãos, eu não estou querendo dizer que não se devem tomar providências acerca de crimes. Não estou dizendo que o assassino deve andar impune. Não estou dizendo que essa justiça de Deus, que é maior, ela vai simplesmente passar a mão e vai isentar da responsabilidade. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que a justiça de Deus ela foi cumprida no sacrifício de Jesus. E o próprio pastor Shinobu falou, é uma justiça redentora. É uma justiça que levou toda a nossa culpa. Levou tudo isso para a cruz. Que nos torna justificados e não justos. Tá, mas onde que eu entro nessa história? Onde que a minha busca pela justiça não faz sentido nesse caso? Irmãos, quantas vezes você, e eu incluso, quantas vezes a gente não se satisfez simplesmente com as medidas tomadas contra um criminoso? Quantas vezes a gente não torceu, não vibrou uma prisão que a gente realmente julgou justa? Seja do assassino, seja do violentador. Mas quantas vezes a gente não dobrou o joelho para clamar pela reconciliação, pela restauração, pela redenção dessa alma, irmãos? É dessa justiça que Jesus está falando. Dessa justiça redentora, dessa justiça que Cristo cumpriu na cruz. A justiça que nos salva, que nos trouxe salvação, mas que também é oferecida para aqueles que fazem essas coisas que nós julgamos como injustas. Claro que Deus julga como injusta, claro que Deus se revolta. Mas a justiça soberana de Deus oferece a mão, como ofereceu pra gente. Irmãos, voltando um pouco nessa ideia de fome, de sede, dessas necessidades. Será que, e essa é a reflexão que eu quero deixar, será que a gente tem se saciado apenas com ver as consequências desses atos? Será que a gente tem saciado com essas guloseimas de justiça que a nossa própria justiça cria? Que o mundo oferece para nós? Ou será que a gente tem buscado, esperado essa justiça redentora de Cristo como se fosse um banquete? Será que a gente tem se contentado, se saciado com essas guloseimas? Irmãos, se a nossa justiça não superar dos fariseus, a gente não herda o reino de Deus. Eu incluso. Oremos. Pai, a Tua palavra, ela é afiada,
capaz de dividir alma e espírito e revelar as verdadeiras intenções dos nossos corações, Deus. Ela é uma palavra que confronta, mas Deus, ela é uma palavra que traz vida. É uma palavra que cresce, é uma palavra que nos liberta. Senhor, eu quero estar pedindo, Deus, para que o Teu Santo Espírito possa estar me visitando o meu coração, o coração dos meus irmãos, os nossos corações, Deus. Para estar nos revelando se a nossa justiça ela tem se contentado com aquilo que o mundo oferece, com a nossa própria justiça que é torta, que é falha, ou se a gente tem realmente buscado, zelado pela Tua justiça. A justiça que, apesar de nos condenar, apesar de nos fazer merecedores da Tua ira, é a justiça redentora que Cristo cumpriu na cruz. Pai, será que eu tenho me regozijado? Será que eu tenho me satisfeito apenas com a justiça torta desse mundo? Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar me revelando, que eu possa estar sendo transformado e trabalhado, que eu possa estar buscando, Deus, a Tua justiça, como quem busca o alimento. Porque a Tua promessa é que aqueles que buscam são felizes, mas são felizes porque é o Senhor quem sacia. A provisão disso, a satisfação vem única e exclusivamente de Ti, da Tua justiça sendo cumprida, Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor disciplina aqueles que o Senhor ama. Muito obrigado, porque o Senhor realmente nos traz palavras duras, mas em amor. Muito obrigado, porque o Senhor realmente tem a intenção, Deus, de nos moldar para cada vez sermos parecidos com Cristo, Senhor. Que o Senhor possa estar nos confrontando, mas que a gente possa estar crescendo à semelhança de Cristo cada vez mais, Senhor. Esse é meu pedido, esse é meu clamor, Pai. Em nome do Teu Filho amado. Amém.